a Revolução Industrial, ela foi tão impactante nas relações profissionais. Vejam que nós estamos diante de algo que vai inovar realmente toda e qualquer relação, seja ela pessoal, seja ela profissional. E, claro, para toda crise, nós temos oportunidades. Eu entendo que este momento pelo qual nós estamos passando, para a nova geração de advogados e advogadas, nós temos uma oportunidade histórica. Por quê? Porque nós vamos ter um novo cenário econômico, financeiro, profissional, após a pandemia, que vai passar. Nosso Deus, eu sempre digo isso, quem me acompanha no Instagram sabe disso, nosso Deus é o Deus do impossível, então isso vai passar. Claro que nós vamos ter um momento de dificuldade pós-pandemia, isso é sem sombra de dúvida, mas como o professor falou agora há pouco, professor Diego, não é, professor Lidberg? Me corrija se eu estiver equivocado, que me antecedeu agora. Professor Diego Martins. Diego, professor Diego, ele foi muito feliz quando ele disse a Unifor, enquanto produtora de conhecimento, tem que continuar produzindo. E eu quero já chamar a atenção para o nosso colega advogado que está fazendo a especialização, que está procurando se especializar, que está procurando aperfeiçoar o seu conhecimento. Continue produzindo. Continue estudando. Porque isso vai passar. E essa nova oportunidade, essa oportunidade histórica para a nova geração, ela vai exigir do advogado tributarista, ela vai exigir do novo advogado, que é o novo normal, então ela vai exigir do novo advogado conhecimentos, no plural. Mas entendam que eu, enquanto advogado tributarista, tá, eu percebo perspectiva a melhor possível para aquele colega advogado, para aquele colega advogada, aquela colega advogada, que continuar produzindo conhecimento, estudando, se aperfeiçoando. Eu vejo, professor Lisberg, que aquele jeitinho, e eu não falo do jeitinho brasileiro, eu estou dizendo aquele jeitinho de advogar sem conhecimento técnico, sem se apoderar da academia, sem se apoderar do conhecimento técnico do processo tributário, sem saber aquilo que você está informando e passando para o seu cliente, aquele jeitinho, eu entendo que ele está com os dias contados. E é por isso que a produção acadêmica, o aperfeiçoamento, a continuidade do aperfeiçoamento em especializações, mestrado e até mesmo doutorado, isso é uma obrigação. O conhecimento, ele vai ser cada vez mais exigido. Então, eu entendo que nós vamos ter um novo perfil de advogado e de advogada tributarista, e eu vou falar isso com mais calma. Mas o primeiro ponto que eu quero deixar, eu sou otimista. Eu entendo que nós vamos ter, sim, uma oportunidade para os novos advogados, para as novas advogadas. Por quê? Como eu disse, porque nós vamos ter um novo cenário econômico, financeiro e profissional. Vamos para o próximo slide, professor. Jefferson, e quais seriam os critérios para que a gente tenha esse novo advogado? Tá? Colegas, vejam que hoje nós temos a importância do conhecimento multidisciplinar. O que é que eu quero dizer com isso? Você, colega advogado que nos assiste, é necessário um conhecimento mínimo da atividade do cliente. Esse conhecimento multidisciplinar, professor Lisberg, ele vai ser cada vez mais necessário e exigido do novo advogado. Eu digo isso por quê? Porque o cliente, que é aquela pessoa importante na nossa relação profissional, ele está passando por um momento de fragilidade.
Ele vai sair dessa pandemia frágil, econômica e financeiramente. Em alguns casos, ele vai ter que se reinventar. Porque a empresa que ele mantinha, que tinha uma estrutura antiga, aquela empresa sem uma assessoria contábil, sem uma assessoria jurídica, né, sem um planejamento tributário, essa expressão vai ser uma das mais usadas daqui para frente. Planejar tributariamente, esse empresário, ele vai ter que se reinventar. E quando eu falo da importância do conhecimento multidisciplinar, professor Lisberg, é porque entendam, colegas advogados, tributaristas, você que se propõe a advogar no direito tributário, você que se propõe a advogar na área tributária, tem duas disciplinas, duas matérias que eu entendo vitais para o seu conhecimento agregado. A primeira, economia. O advogado tributarista, ele tem que ter um conhecimento econômico. Não digo fazer uma faculdade de economia, professor Lisberg, não chega a esse ponto, tá? Mas ele vai ter que entender como é que a economia vai se movimentar daqui para frente. Porque o teu cliente, se ele aplicar na bolsa, se ele tiver rendimentos na bolsa, o entendimento dele do mercado é um. Se ele tiver aplicações em commodities, se ele negociar com a China, o entendimento do mercado dele vai ser outro. Se ele for um agronegócio, ele já vai ter um outro entendimento do mercado. Vejam, professor Lisberg, que nesse momento, a nossa realidade de praticamente todas as atividades comerciais, econômicas do Brasil, especificamente no nosso estado do Ceará, nós temos 3 atividades que essas não pararam. Supermercados, farmácia e posto de gasolina. Então, se você advoga para uma dessas 3 atividades, se você tem na sua cartela de clientes um supermercado, um posto de gasolina ou uma farmácia, esse ramo de atividade ele continua movimentando. Então, qual é a visão econômica que você vai ter para esse seu cliente? É a mesma visão para quem trabalha, por exemplo, com prestação de serviço que está parado? Não pode ser a mesma visão, professor Lisberg. Porque a visão econômica atual e futura, ela é diferente. Aquele prestador de serviço, muito provavelmente um restaurante, um barzinho, está lá na sua carteira de cliente, ele já fechou. Então, a visão dele é de quê? É de evitar mais prejuízos. Então, pode ser que, em uma conversa com você, colega advogado, tributarista, conhecedor da economia, você diga lá atrás, tenha dito lá atrás, um mês atrás, é melhor tu fechar, porque tu vai ter um prejuízo de X, do que tu continuar com os funcionários e ter um prejuízo de 2x. Isso é análise econômica. Mas se você tem na sua carteira de clientes supermercado, posto de gasolina ou farmácia, a visão econômica já muda. Você já tem que conversar para fazer um planejamento fiscal, um planejamento tributário, para que esse momento em que ele está faturando muito alto, esse momento ele possa não só faturar, mas ele possa o quê? Lucrar, que são coisas absolutamente distintas, faturamento e lucro. Então, a conversa, o planejamento tributário aproveitemos o momento de alto faturamento para tentarmos lucrar. Então, percebam que são duas visões distintas de um mesmo cenário. E a outra atividade que eu oriento, que eu aconselho que você, advogado tributarista, tenha um conhecimento. Antigamente eu dizia um conhecimento básico, professor Lisberg, mas daqui para frente esse conhecimento vai ter que ser maior. É a contabilidade. São 2 áreas, meus colegas, tanto a economia como a área contábil. E eu vi aqui nas conversas que nós temos um contador, né, que está nos assistindo. Quero mandar um abraço para o colega contador que nos assiste, tá? Pode falar, professor Lisberg, pode falar. Alguns contadores, meu amigo. Dentre eles, Alex, nosso contador, aluno de direito tributário, mas também já é um professor na área tributária, meu amigo. Perfeito. Muito me honra com a presença. Então, o conhecimento da contabilidade,
que foi o meu primeiro curso técnico, usar essa expressão, pós-graduação, tá? O meu conhecimento de contabilidade mínimo, né? Ele fez uma diferença vital. Hoje eu posso dizer isso com muita segurança. Já advogo há mais de uma década, comecei a minha advocacia em 2007, quando formado, e ouvi de um grande colega advogado, à época, faça curso de contabilidade. Por quê? Para que você tenha um conhecimento mínimo da contabilidade da empresa. Eu digo isso para os colegas que nos assistem, por quê? Você é recém-formado, você vai para uma discussão numa grande multinacional, você vai levar uma tese tributária, você vai levar um planejamento tributário para tentar vender para aquela grande empresa. O dono da empresa, professor Elisberg, ele vai chamar quem para o lado dele? Quem são as duas pessoas que ele vai chamar para essa reunião? Se ele não tiver advogado, vou tentar pensar nessa hipótese hipotética, ele vai chamar o diretor e quem é a outra pessoa? O contador. Gestor e o contador. O gestor e o contador. Não adianta ficar falando do sexo dos anjos. Ele vai chamar o gestor e o contador. E ele vai testar o seu conhecimento contábil. Porque você está se autoafirmando o quê? Advogado tributarista. Você está chegando na empresa para vender uma tese tributária. Todos nós vamos passar por isso, se é que não já passamos. Eu passei, enquanto recém-formado, professor Elisberg. Me lembro muito bem disso. Então, você tem que ter um conhecimento mínimo para debater com um colega contador, e é justo, é normal, porque o contador é que está ali, né, diretamente com o gestor, com o dono da empresa. Jefferson, tu está dizendo isso baseado em teoria? Não, estou dizendo isso porque meu pai foi empresário. Durante muito tempo, meu pai foi empresário, a vida toda. Que é um ponto que eu vou falar daqui a pouco, tá? A questão de conhecer minimamente a atividade do cliente. Caso você que nos assiste, você que nos ouve, não tenha essa possibilidade na sua família, não tem ninguém que seja empresário, Jefferson, pois vá fazer um curso de economia, vá fazer um curso de contabilidade, porque isso agrega esse conhecimento multidisciplinar, ele já era importante antes, agora ele vai ser vital. Então, essas duas áreas, elas são importantes e são agregadoras para a tua advocacia tributária. Vamos para frente, professor. A busca pela transformação, migração do perfil litigioso para o perfil negociador. Esse é um atributo, tá? Lembrando sempre que a nossa palestra ela se divide em perspectivas e atributos, tá? Esse é um atributo que ele vem cada vez mais sendo necessário, positivado, que foi no novo Código de Processo Civil, né? A importância da negociação, a importância do papel do advogado negociador, e aí a gente tem arbitragem, mediação, enfim, tá? Mas esse papel, ele com a nova situação, o novo normal, que o professor Liber falou agora há pouco, ele vai ser cada vez mais necessário. O tempo e essa pesquisa, vocês, colegas, podem fazer perfeitamente. Caso não tenham esse material, eu posso depois ceder, professor Elisberg, que é uma palestra que a gente tem pronta, tá? Também, que é a questão da arbitragem, até já falei isso algumas vezes, eu posso depois estar passando para o professor Elisberg. Vocês em casa, vocês que me assistem, vocês já fizeram um estudo do tempo de resolução de um processo? O tempo que um processo leva entre o seu início e a sua resolução? Isso tem no site do CNJ, tá? Essa informação ela é muito fácil, ela é acessível, e tem lá a pesquisa, né? Por cada estado, do tempo de vida útil, vou usar assim, ou de durabilidade de um processo. A média, salvo me engano, posso estar equivocado, mas são 7, 8 anos, tá? 7, 8 anos é o tempo de duração de um processo. O que é que significa isso? Que durante 7, 8 anos, antigamente, o perfil litigioso, ele valia a pena.
Por quê? Vamos aqui numa explicação muito simples. Porque eu tenho um contrato mensal com o cliente, professor Lisberg, e aí eu vou entrando com ações, e quanto mais tempo aquela ação durar, eu vou garantindo o meu contrato. Porque era esse o perfil do próprio cliente. Toca para frente, faz o processo andar, vários recursos. Por quê? Porque era um perfil litigioso, não só do advogado, como também do cliente. Mas a gente tem agora relações rápidas. Tudo é muito rápido, tudo é para ontem, com a questão das redes sociais, com a questão da internet. As relações humanas elas passaram a ser para ontem. Tudo precisa ser muito célere. E é importante que seja para que a gente possa produzir, entregar um resultado ao seu cliente. Quando eu digo entregar um resultado, eu estou me referindo a resolver o problema. E muitas vezes a gente tem um perfil, até mesmo na fazenda pública, eu digo isso enquanto procurador do Estado que sou, um perfil litigioso. Mas percebam que a morosidade do judiciário é um fato. E essa morosidade, ela prejudica não só a economia, como ela prejudica, ou pode prejudicar, a atividade do seu próprio cliente. Quando levamos em consideração o tempo, por exemplo, em que uma caução, professor Lisberg, numa execução fiscal, tá? Imagine que o seu cliente ele vai precisar, para embargar, ele vai precisar garantir o juízo, correto? E para garantir o juízo contra a Fazenda Pública, vocês sabem mais do que eu, que a garantia precisa ser integral. Então, imaginemos aqui que em uma execução no valor de 5 milhões de reais, tá? Teu cliente recebe a intimação para apresentar uns embargos, ou garantir o juízo, ou pagar um valor de 5 milhões de reais. Ele vai garantir o juízo nesse valor, até porque ele vai embargar. É claro, Jefferson, mas tem a possibilidade de ser matéria de ordem pública, e ele vai ingressar com a exceção de pré-executividade. Mas vamos falar da regra, né? Ele vai embargar. Esse valor vai ficar calcionado, esse valor vai ficar preso, esse valor vai ficar indisponível para o ativo circulante do teu cliente por 6, 7 anos. Percebam o quão é prejudicial ao cliente essa morosidade com esse dinheiro, entre aspas, preso. Ah, Jefferson, mas fica difícil fazer uma transação, uma negociação com a Fazenda Pública. Isso vem mudando, senhores. E eu espero que isso mude cada vez mais, tá? Pelo menos falando a nível de Procuradoria do Estado do Ceará, a gente já tem um perfil, já tem uma Câmara de Conciliação, exatamente para tentar fomentar essa negociação. Como eu disse, depois eu passo para o professor Lisberg o material, e lá eu tenho, inclusive, trago para vocês um projeto de lei que visa alterar a Lei 6830, a Lei de Execução Fiscal, incluindo a arbitragem em nível de execução fiscal. Temos outros institutos também que já permitem, já facilitam ao cliente não ter esse dinheiro, por exemplo, preso durante todo esse período, que são as fianças, os calções, né, as fianças bancárias. Esses institutos eles foram criados com qual intuito? Claro, tem um intuito econômico, tem um intuito lucrativo, mas exatamente para permitir que essa quantia não fique tanto tempo parada. Porque, repito, nós temos um fato, o fato de que o judiciário é moroso. E isso não sou eu que estou dizendo, isso tem pesquisa facilmente detectável no site do CNJ. Então, você, colega, que está passando, como nós estamos, por toda essa mudança, o perfil necessário, ele vai ser um perfil negociador. Não mais um perfil meramente litigioso. Porque o cliente, ele vai procurar soluções rápidas. Imaginem vocês, um cliente que vai se reinventar no seu ramo de atividade. E nessa reinvenção, não duvidem, o cliente ele não vai ter tempo para passar 7, 8 anos no judiciário discutindo uma demanda. Por quê?
porque ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa fazer a economia dele acontecer, ele precisa voltar para o mercado. Então, o perfil do advogado, daquele assessor, daquele advogado que assessora mensalmente, ali na atividade diária, o cliente, tem que ser um perfil negociador. Para frente, professor. Um outro ponto que eu reputo de vital importância, colegas, nesses atributos que eu coloco na nossa palestra, é a transparência integral com o cliente, tá? Relação com as novas teses, riscos de eventuais demandas, ou seja, anotem essa expressão, tá? Uma expressão muito importante no seu dia a dia. Análise econômica do direito e análise econômica da demanda. Já já eu vou falar sobre isso, tá? Durante e depois das decisões judiciais. Deixa eu começar com essa expressão que eu venho estudando, essa ciência, né? Fiz agora, inclusive, o MBA, estou concluindo o MBA na FGV, e exatamente nós tivemos um módulo lá muito importante, muito rico nesse debate, da chamada análise econômica do direito, professor Lisberg. O que é que significa isso? Como eu disse, o judiciário ele é moroso. Ingressar com uma ação no judiciário hoje custa muito caro. Por quê? Tem tempo, tem dinheiro, tem taxas, tem, às vezes, a questão do dinheiro que fica lá bloqueado. Então, tudo isso pesa no orçamento do cliente. Quando eu falo análise econômica do direito ou análise econômica da demanda, é a avaliação que você, colega advogado, tem que fazer para ingressar com uma ação, protocolar uma defesa ou até mesmo recorrer. Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula quando eu falo sobre essa análise econômica do direito ou análise econômica da demanda, professor Lisberg, é no juizado especial. Tá? Vocês sabem mais do que eu que no juizado especial, em primeiro grau, não há sucumbência. Certo? Então não há questão de sucumbência, de honorários de sucumbência, perdão, no primeiro grau. Vale a pena recorrer? Vale a pena você levar aquela sua demanda para as turmas recursais? É nesse momento, fazendo aqui uma análise muito simples, que aparece a análise econômica do direito e a análise econômica da demanda. Vou dar um exemplo prático que eu sempre falo. Imagine que você vai ingressar com a ação do juizado especial no teto, tá? No teto do juizado especial, que vocês sabem, 40 salários mínimos. Se o seu cliente que ingressou com a demanda, tá? Que é autor, se ele não tiver gratuidade judiciária, ele pode não ter, tá? Se não for concedido gratuidade judiciária e ele quiser recorrer para a turma recursal, com certeza, vocês já fizeram esse cálculo. O cálculo, professor Lisberg, da taxa recursal do juizado, nesse exemplo que eu falei, ou seja, a de 40 salários mínimos, em que o cliente ele foi vencido no primeiro grau, tá? Ele foi vencido, mas ele não teve honorário de sucumbência, porque não existe honorário de sucumbência no primeiro grau. Ele foi vencido, caso ele queira recorrer, ele vai pagar 3.200 e uns quebrados, só de taxa recursal. Repito, porque ele não teve a gratuidade concedida no primeiro grau. Aí é onde vem o momento do advogado analisar o quê? Fazer a análise econômica do direito, fazer a análise econômica da demanda. E mais do que nunca, meus queridos alunos, transparência com o cliente. Nesse momento, você tem que fazer uma reunião com o seu cliente e dizer, olha, a nossa tese é assim, nós perdemos em primeiro grau, para recorrermos existe a probabilidade de uma derrota, ou não, vamos tentar brigar, mas temos uma taxa recursal de R$3.000. E abrir o jogo com o cliente, conversar, ser transparente com o cliente. Professor Lisberg, todo final de ano, tá? A gente envia um e-mail para os nossos clientes com aquela velha pesquisa de satisfação, né? O Jeff Bezos, posso estar aqui trocando o nome,
o dono da Amazon, eu li um artigo dele que ele dizia que a virada da chave para a Amazon crescer foi exatamente quando ele passou a implementar o feedback. Quando ele passou a permitir um feedback direto dos clientes. Eu fiz uma pesquisa agora no final desse ano de 2019 com os meus clientes, claro, trazendo alguns pontos e perguntando qual era o elemento chave na relação Jefferson Viana Advocacia-cliente. E, para nossa grata surpresa, o elemento chave foi a transparência. Foi o critério mais falado pelos nossos clientes no que diz respeito a manter os contratos, né? A pergunta era mais ou menos assim, é uma empresa, né, que faz esse tipo de pesquisa, mas a pergunta era mais ou menos assim, o que é que lhe impulsiona a manter o seu contrato com o escritório Jefferson Viana Advocacia? Era algo nesse sentido. E lá na resposta, né, que a gente foi conversar com a empresa para receber os feedbacks, o critério mais citado pelos clientes foi a transparência. O que é que a gente sempre conversa com o cliente? O resultado de uma ação judicial não depende da gente. Ganhar ou perder não depende do advogado. E isso eu digo com muita segurança. Você, colega advogado, você que está começando a sua carreira, não prometa resultado. Por quê? Porque você não pode garantir resultado. Prometa trabalho, prometa transparência, prometa cuidar do caso do seu cliente como se fosse único. Ele sabe que não é, porque ninguém vive só de um caso. Mas ele quer se sentir como se fosse. E como é que você faz isso? Sendo transparente, conversando em cada etapa do processo. Se vai recorrer, se vai apresentar uma tese. Eu tenho alguns colegas que pensam diferente e eu respeito. Professor Lisberg, vai dizendo aí meu tempo, tá? Para eu ir controlando a minha palestra. Siga tranquilo, amigo, siga tranquilo. Tem alguns colegas que pensam diferente, eu respeito, né? Mas eu, Jefferson Viana, eu apresento para os meus clientes as teses. Eu apresento as petições, tá? O cliente ele tem a possibilidade de ver a petição, de ver a tese, do que é que nós estamos apresentando, o que é que nós vamos argumentar, e isso gera transparência. Cara, o cliente ele se sente pertencente, ou seja, ele se sente integrando a causa. Ele não apenas se sente como um mero pagador. Eu paguei e pronto, e agora eu sou mais um, eu sou apenas mais um número. Então, tenham isso em mente, você que está começando a advogar, você que está aí nos assistindo. Transparência integral com o cliente. Não tem como, ou você é transparente, ou o cliente vai perceber. E ao perceber, ele vai se sentir excluído, ele vai se sentir o pior dos sentimentos que o cliente pode ter com o seu advogado, enganado. Não enganado no sentido doloso da palavra, mas enganado no sentido de dizer que você não deu importância para ele naquela causa. Então, tem uma tese nova? Tem. Essa tese nova pode gerar sucumbência para o seu cliente? Pode, porque ganhar ou perder faz parte de uma ação judicial. Mas seja transparente com ele, que mesmo perdendo, não tenha dúvida, ele vai se sentir prestigiado na demanda. Vamos para frente, professor. Estudar o novo perfil do empresário que irá surgir após a pandemia. Nós vamos ter empresas sem estrutura física ou com estrutura mínima, sem funcionários presenciais, com trabalho home office, que é o caso das startups, entre outras, tá? O professor Lisberg até falou agora do professor Diego, né, que é coordenador de uma especialização em startup e compliance, dois temas que me são muito caros, que eu também venho cada vez mais estudando, e que são temas atuais, tá? Queridos alunos, vocês que nos escutam, vocês que nos assistem, partam na frente no sentido de estudar
esse novo perfil de empresário. Por quê? Porque essa nossa situação, ela vai gerar, como eu disse, um novo normal, né, que estão chamando, que eu considero único. Vejam que nós vamos ter relações cada vez mais distantes quando eu digo fisicamente. Nós vamos ter relações profissionais, vamos ter reuniões profissionais, vamos ter clientes virtuais. As startups, elas estão aí, elas já figuram como uma realidade, mas eu entendo que cada vez mais, agora, nesse novo momento, nós vamos ter um aumento dessas startups e do novo perfil do empresário. Essa empresa, para pegar um simples exemplo, professor Elisberg, do iFood, né? Essa empresa, um restaurante que facilmente, né, detinha lá 200 funcionários e 1.000 lugares, né, com 500 mesas, por exemplo, nós vamos passar um certo tempo sem essa situação. E essa empresa vai ter que se readequar. Essa empresa vai ter que se reestruturar. E como já vem fazendo. As empresas hoje já se readequaram para a questão das entregas. Esse novo perfil de empresário, esse novo perfil do empresariado, eles têm que estar no seu radar. Tem que estar no radar do advogado. Porque é uma realidade, concordo quem pensa o contrário, mas é uma realidade que dificilmente essa realidade vai voltar ao status quo. Então, o colega advogado que estudar um novo perfil do empresário, do empresariado, para essa nova modernidade, esse colega vai partir na frente. Então, aí eu volto para aquela minha tela, né, para aquele meu quadro anterior. Conheça a atividade do seu cliente. Conhecimento mínimo da atividade do cliente. Reuniões, cada vez mais, estudar a atividade do cliente. A atividade do cliente é a atividade agora que vai estar em alta, é a atividade hospitalar. Então, conheça a atividade do seu cliente, se põe ao lado do cliente nesse momento. O cliente ele vai migrar de um serviço presencial, professor Lisberg, para um serviço virtual. Você tem que estar presente, você tem que conhecer o que é uma startup. Porque o seu cliente vai chegar e vai dizer, doutor Jefferson, eu quero continuar prestando o serviço, mas eu quero ter menos funcionário, até porque agora eu não vou ter possibilidade de ter 500 mesas faturando mensalmente ou faturando semanalmente, no almoço e no jantar. Quais são os instrumentos que me permitem migrar para uma entrega virtual? Esse conhecimento você tem que ter. Tá tudo bem aí, professor? Deu aqui uma mudançazinha? Está com o áudio desligado, professor. O seu áudio está desligado, professor. Tá tudo ok, pessoal? Preciso só saber se está um feedback de vocês. Perdão, meu amigo, tudo ok, tudo ok. Tá. Já tomada a sua apresentação. Perfeito. Então, você tem que ter esse conhecimento do novo perfil do empresário, ou até mesmo do seu cliente hoje, numa eventual mudança, numa eventual migração de ramo de atividade. Tá? Vamos para o próximo, professor Lisberg. Lembrem que eu falei do perfil negociador do advogado, no que diz respeito a trazer essa nova solução para os seus clientes. Um detalhe, professor, que aconteceu exatamente agora, né, com a nossa empresa, Jefferson Viana Advocacia, e que com certeza todos os colegas advogados passaram também por isso.
assim que nós tivemos o início do isolamento social, assim que nós tivemos o início da pandemia, primeiro um sentimento de medo para todo mundo, né? Medo mesmo de sobrevivência, e depois um medo econômico. Isso acho que aconteceu para todos, né? E aí nós tivemos o cuidado, né? Claro, ninguém inventou a roda, mas tivemos o cuidado de tentar conversar com todos os clientes. Lá, me lembro, dia 18 de março, quando foi anunciada a quarentena, né? Nós produzimos um texto explicando a questão da quarentena e perguntando para os clientes, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo em paz com a sua família? Está tudo tranquilo? Vamos passar por isso juntos? O escritório Jefferson Viana Advocacia está aqui, ou seja, se colocar ao lado do cliente. Tentar dar um conforto, porque eu sempre costumo dizer que, tirando o advogado mensalista, né, aquele que tem um contrato, o cliente procura o advogado e o médico só na hora da dor. Né? Ninguém procura médico e advogado se estiver tudo bem. Vai procurar na hora da dor. E aí vem um detalhe importante para você, colega advogado, que está nos assistindo. Tá? Quando vem a dor, seja a dor física ou a dor espiritual, de uma injustiça, por exemplo, né? Quando vem a dor física, você vai procurar um médico. Qual é o primeiro médico que vem à sua cabeça? Ou um médico que você já conhece, ou um médico que lhe foi indicado e você ganhou, e ele ganhou a sua confiança. Com um advogado, o raciocínio é muito parecido. Por quê? Porque quando vem a dor espiritual, o cliente ele vai procurar um advogado e o primeiro nome tem que ser o seu. Na hora em que ele pensa, vou procurar um advogado. E aí é o momento de ganhar a confiança do cliente. Um exemplo que eu sempre trago, professor, que aconteceu agora, né, e foi muito salutar, quando foi decretada a pandemia, né, como eu estava dizendo, quando foi decretado o isolamento social, nós mandamos para todos os nossos clientes uma mensagem muito mais de apoio do que econômico-financeira. E um detalhe importante, que eu converso até isso com o pessoal da contabilidade do escritório, e que cuida da questão do faturamento, enfim, do escritório, no mês de abril, vocês vão lembrar, o isolamento social começou dia 18 de março, né, em Fortaleza, no Ceará. No mês de abril, ou seja, 15, 20 dias depois, nós tivemos a virada do mês, né? E o faturamento do escritório teve uma queda muito considerável, eu acredito que com quase todo mundo, né? Por quê? Porque existia um medo de sobrevivência, todo mundo estava ainda muito abalado, e existia um medo econômico. A empresa, o empresário não sabe como é que ia ficar, se ia poder produzir, se ia ser incluído na atividade essencial. Nós tivemos uma ideia, tá? E essa ideia ela foi fundamental para a manutenção da relação com os nossos clientes. Nós mandamos, isso em meados de abril, tá? O próprio escritório enviou para todos os clientes, professor Lisberg, nós enviamos um comunicado de que o vencimento do mês de maio, ou seja, a fatura do mês de maio, seria com 50%. Nos antecipamos. Tivemos um fato, que foi a queda do faturamento em abril. Essa queda do faturamento ela foi muito... Diga, professor. Tivemos só um probleminha aqui, mas eu estou retomando, tá certo? Peço só que aguarde um pouco, por favor. Tá bom, você só me diga onde foi que eu parei para eu poder retomar, tá bom? Pronto, meu amigo. Só me diga, professor, por gentileza, onde foi que nós paramos para eu poder retomar. Não se preocupe, todos estavam lhe ouvindo. Só que não estava vendo a apresentação. Então pode tocar. Tá bom, perfeito. Então, como eu dizia, né,
no mês de abril, nós tivemos uma queda no faturamento do escritório considerável. Eu acredito que todos devem ter passado por isso, né? E aí, nós tínhamos que criar uma solução para isso. Nós tínhamos que criar um fato novo para impulsionar que os nossos clientes continuassem fazendo o quê? Entendendo que o contrato do escritório era uma das prioridades. Porque se ele entende no subconsciente que o contrato do escritório não é mais prioridade, ele deixa de pagar e ele rescinde o contrato. E aí foi que nós tivemos a ideia, né, de mandar uma mensagem para todos os nossos clientes dizendo que no mês de maio o faturamento, perdão, o pagamento seria com desconto de 50%. Enviamos essa mensagem em meados do dia 15, até dia 20 de abril. E para nossa grata surpresa, professor Lisberg, mesmo com 50% do vencimento, tá, do valor do contrato, o mês de maio, o nosso faturamento foi maior do que o mês de abril, em que não houve qualquer tipo de isenção ou desconto. Isso é você se manter próximo ao cliente. Isso é você fidelizar o cliente, tá? Tá ruim para você, cliente? Tá ruim para todo mundo. E o que é que a gente pode fazer? O que é que o escritório pode fazer? A gente pode dar 50% e não precisa pagar depois, é 50% para você pagar. Porque a gente sabe que a situação financeira está difícil, mas que nós vamos passar por isso, que nós vamos conseguir, que isso vai ter uma mudança. E o escritório, ele é o seu primeiro a combater essa mudança. E vamos estar lá. Então é mais ou menos esse pensamento, é se fazer presente saudável. Então, essa nossa estratégia Jefferson, eu acho que a sua internet caiu um pouco, meu amigo. Pronto, retomou. Pronto. E eu já estou concluindo, então esse nível de adesão fez com que a nossa clientela fosse mais satisfatória, tá? Então, colegas, o que eu tinha para falar era isso, tá? Trazer para vocês um pouco da nossa experiência, do que é que a gente está estudando, do que é que a gente está pensando para os novos tempos, né? E eu sempre gosto de dizer essa frase, até para concluir a nossa apresentação, nas reuniões com os nossos advogados, tá? A frase está aí, professor, na tela? Tá sim, tá aqui na tela. Seria... Em um conflito, toda história tem três verdades. Pronto, perfeito. Em um conflito, toda história tem três verdades. A minha, a sua e a verdade que irá solucionar o problema. Tá? Lembrem que essa frase se aplica para um novo perfil do advogado que eu entendo necessário e relevante daqui para frente. O perfil não litigioso, o perfil negociador. Por quê, professor Lisberg? Se eu quiser que a minha verdade prevaleça, você vai querer que a sua verdade prevaleça. E aí o litígio ele vai se estender por 5, 6, 7 anos, porque a verdade, meus queridos advogados, ela é subjetiva. Nunca a verdade será objetiva. Não existe, não tem como objetivar a verdade. A minha verdade, ela sempre necessariamente vai ser diferente da verdade do professor Lisberg. Agora, como é que a gente objetiva a verdade? Quando a gente encontra a verdade que soluciona o problema. Meus queridos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção. Espero não ter sido muito cansativo e eu me coloco à disposição aqui para a gente continuar o debate nesse tema que, como eu disse para vocês, é um tema que eu venho estudando muito, é um tema que me vem na minha rotina, né? Ajudando até a passar o tempo, professor Lisberg, porque a rotina ela ajuda a passar o tempo e eu espero que tenha colaborado de alguma forma aí na formação de vocês. Estou aqui à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Meu professor Jefferson, como não poderia deixar de ser, meu amigo, muito produtivo,
essa 1 hora que passamos, vários atributos que você trouxe aqui, que me deixou reflexivo e acredito a todos os nossos alunos também, colegas, advogados, né? Vou citar apenas alguns deles, porque você nos provocou muito, meu amigo, com as suas abordagens, né? Mas um profissional multidisciplinar, mediador, conciliador, transparente, criativo, proativo, conhecedor do seu cliente, né? Que tem empatia com o seu cliente. Bem, alguns dos atributos que você nos trouxe que, de fato, representam o desafio da advocacia, especialmente numa área tão sensível como é a tributária, né? Que exige um conhecimento que vai além do jurídico propriamente, para avançar em áreas que também são muito desafiadoras para a gente, que é a área contábil e a área econômica, né? Sim. Você faz isso de forma muito, muito clara, né? Temos algumas perguntas, mas eu gostaria também, meu amigo, você conversando e passando essa sua mensagem me provocou, e a Mirella diz íntegro e transparente, né? Também 2 atributos que complementam um profissional, acima de tudo, preocupado com a sua condição ética, né? Com o seu perfil para o seu cliente. Mas eu traria, e para a gente abrir para as perguntas, meu professor Jefferson, eu vou tentar colocar um vídeo para vocês, você conversando, você falando e manifestando, meu amigo, aqui, esses atributos, e eu sendo provocado aqui por você, tem um vídeo que eu vou tentar passar, tá certo? Esse vídeo. Perfeito, estamos aqui. Se você me permite, é um vídeo muito rápido. Não, fique tranquilo. 1 minuto no máximo, mas que vai agregar a nossa discussão depois dele, que tem algumas perguntas para você, que eu já registrei aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo colocar esse vídeo, que vai agregar o nosso debate. Eu não sei se eu vou... Bem, deixa eu ver aqui... Só um minutinho que eu vou ver se eu consigo abrir pela uma plataforma aqui, meu amigo, rapidez. Fique tranquilo, eu tô como todos, eu tô em casa. Isso, vamos discutir. A minha única cobrança em casa, e não se espantem, vocês alunos, tá? É se a Maria Sofia aparecer aqui, é a única, tá? Porque a gente está em casa, a gente está com os filhos, né? Não tem como. Isso é o que nos faz bem também, né? No nosso dia. Certeza. É o que suaviza esse momento que a gente está passando. Ótimo, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vejam se o vídeo sai o áudio aí, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. Tanto que tá no improviso aqui, meu amigo. Estou tentando para... Que é isso, fique tranquilo, professor. É assim que cada vez mais. Isso. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você,
instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Bem, Perfeito. aí, meus amigos, a gente traz, para discussão, e a gente abre a discussão para todos, a tecnologia, né? Um atributo a um profissional que é desafiado no seu dia a dia pelo caos normativo que o tributarista vive, né? E que cada vez mais o nosso cotidiano é provocado por obrigações, né, que exigem da gente conhecimento em tecnologia. Você, enquanto advogado, em qualquer área. Na área tributária, hoje é tudo tecnológico, né? Hoje, até mesmo o acesso aos órgãos fazendários se dão através da tecnologia. A gente já discutiu isso no nosso grupo de estudo, né? Veio discutir conosco. Né? Então, o que complementa tudo isso, e aí eu trago algumas indagações, meu amigo, inclusive com os alunos, é que o advogado na área tributária, ele tem o dever de conhecer muito bem a sua expertise, a sua especialidade, né, de se atualizar muito bem no dia a dia, mas tem que ir além, né, porque a tecnologia vai chegar a ponto de ter um profissional que tem o Código Tributário Nacional, a Constituição e a legislação específica na cabeça e vai ditar. Nós temos que ser criativos, né? Criativos. Eu acho que essa é um desafio nosso e o nosso dia a dia exige muito isso, até para realizar os planejamentos, né, que a gente é desafiado. Bem, então eu trago como componente maior também, dentro dos que você coloca, um profissional empático à tecnologia, que aceita o tecnológico, né, e que vive esse tecnológico no seu cotidiano, para poder se manter enfim, superar os problemas que são inerentes a uma advocacia tão exigente como é a tributária, né? Então, Perfeito. Então, meus amigos, eu trago e abro a pergunta, meu professor Jefferson, Deixa eu só fazer um parêntese, Elisberg. Por favor, meu amigo, por favor. Sobre por favor. esse vídeo que você passou, tá? E eu vejo aqui muitos membros da comissão aqui ainda presente, né? E eu tenho uma percepção da tecnologia, né? Eu entendo que aquela velha frase, né? A máquina vai substituir o homem, a tecnologia vai substituir o homem. Não. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o homem que se aponderar, que estudar, que conhecer a tecnologia e que a trouxer como um instrumento de seu trabalho, esse homem vai substituir o homem. Tá? A tecnologia não vai substituir o homem. Agora, o homem que se aponderar, que conhecer, que trouxer a tecnologia para o seu dia a dia, claro, como um facilitador do seu cliente, esse vai substituir os outros. Isso é inquestionável. Tá? Dando um exemplo, até mesmo falando aqui em primeira pessoa. Antes dessa pandemia, tá? Antes de acontecer tudo isso, o meu gabinete era um gabinete normal, com computador, internet, né? Então, a necessidade é a mãe da invenção. Isso é a coisa mais... Isso é desde quando o homem é homem. Então, eu precisava continuar atendendo meus clientes em São Paulo. Eu precisava continuar atendendo meus clientes em Brasília. Porque se eu não atendesse meus clientes, o que é que ia acontecer? Cortava o contrato. Então, a necessidade fez com que eu tivesse que comprar um tripé. Vocês estão me vendo aqui agora, eu estou aqui no tripé, tá? Perfeito. Era aquele negócio arcaico, segurando aqui o celular no começo, né? Falando aqui e tal. Então, não, agora não. Então, eu tive que montar uma internet, montar uma estrutura. Por quê? Porque a necessidade é a mãe da invenção, meu amigo. Perfeito. Então, esse vídeo que você passou, ele é muito pontual para a nossa conversa e para que você, colega advogado, você parta desse pressuposto.
se apodere da tecnologia, conheça a tecnologia, estude a tecnologia, porque essa tecnologia ela vai diferenciar o seu perfil de um outro colega. Isso é fato. Tá? Mas perfeito o vídeo, excelente. E é interessante, meus amigos, para a gente abrir para o debate, vontade, está certo? Para ligar o microfone, fazer a pergunta, mas o que também me deixa muito feliz, e não poderia ser diferente, é que os atributos que você coloca do advogado tributarista contemporâneo, né, o atual, são atributos muito humanos, né? Então, a tecnologia, ela é instrumental e sempre vai ser instrumental, né? Mas a formação humana, relacional, né, ética, essa ainda é muito decisiva, né? Nada na minha relação, Elisberg, superou essa mensagem que eu mandei para os clientes. De dizer, olha, eu estou aqui, já estou dando, você vai ter 50%, porque isso passa uma questão sentimental, passa uma questão de que você não é apenas como eu digo, um pagador. Eu não sou apenas o cara que paga o contrato, o cliente, o escritório. Ele, nesse momento, ele está me vendo como pessoa. Então, isso é ser humano. E ser humano nunca vai deixar de existir. Não adianta. Por mais que a tecnologia seja mais avançada, a relação ela é humana. Perfeito. Bem, tem eu acho que o Nias é nosso aluno da nova turma, meu amigo. Ele pergunta para você, professor, quais áreas do conhecimento que o senhor destacaria para o advogado tributarista no cenário pós-pandemia? Né? Eu acho até que a gente conversou um pouco, né? Falou sobre isso. Como é o nome do colega? Nias, não foi isso? Nias. Nias, perfeito. Perfeito. Eu acho até que eu posso retomar aquele ponto. Falei 2, né? E entendo que são os 2 realmente mais importantes para o advogado tributarista: o conhecimento da economia, né? Ler bons livros sobre economia, se aponderar um pouco mesmo desse conhecimento, né? Para que você possa não só assessorar o seu cliente com os conhecimentos técnicos, mas também com conhecimentos econômicos, tá? Para que você possa figurar como uma pessoa da confiança do seu cliente, né? Para que ele seja você passe a ser o braço direito dele mesmo, tá? Conhecimento contábil, importantíssimo na formação do colega advogado tributarista, ter um conhecimento mínimo de contabilidade, né? Jamais, em tempo algum, em nenhuma reunião, meus amigos, digam numa reunião com o contador, com o advogado, com o empresário, que você odeia matemática. Nunca diga isso, pelo amor de Deus. Você é um advogado tributarista, você tem que amar matemática, porque você trabalha com números. Então, por mais que você tenha procurado fazer direito para fugir das exatas, se você optou pela advocacia tributária, as exatas, uma hora ou outra, voltarão para a sua realidade. Isso é fato. Isso é fato. Conhecimento contábil. E o terceiro, que fecha essa tríade, né, é o conhecimento tecnológico. É realmente se atualizar com esse mundo da tecnologia, que você vai precisar, até mesmo para que você ganhe tempo. Lembre, tá? O seu cliente, empresário, ele não vai ter tempo para perder com outra coisa a não ser voltar para o jogo. Ele precisa voltar para o jogo. Então, se você não tem tempo, se você faz com que ele perca 1 minuto do seu tempo, você vai ser considerado desnecessário. Então, ao invés de, Elisberg, pegar um avião, tá? Fazer o cliente esperar você chegar lá, no outro dia, por exemplo, 3 horas de viagem, vai ser muito mais produtivo para ele uma reunião virtual. Que ele vai estar lá na empresa dele, ele vai estar lá pensando como é que ele volta para o jogo, e ele teve a reunião de 30, 40 minutos virtualmente contigo, com o advogado, e depois ele já voltou para o jogo, depois ele já começou a trabalhar. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Tempo vai ser muito mais do que antes. Tempo vai ser dinheiro. Perfeito, meu amigo. Bem, o Nias agradece a resposta. Eu complementaria também, meu professor Jefferson e meus amigos, finanças públicas, o direito financeiro em si, né? Você que
que é da Fazenda Pública, sabe o quão importante é o profissional da tributação compreender o tributo como uma parte de uma grande engrenagem, né? Então, a nossa especialidade nos faz, muitas vezes, a gente se concentrar muito na parte e esquecer do todo, né? É importante que a gente entenda da relação entre o tributo e as finanças públicas, né? Sim. Essa turma, a nossa turma que você está abrindo, nós tivemos uma primeira aula para estudar sobre as medidas fiscais tributárias da Covid, e no primeiro encontro nosso foi só sobre o orçamento público que a União destinou, já de forma estimada e realizada, para o combate à prevenção à Covid, né? A ideia é o que foi. Não adianta você querer entender as medidas fiscais tributárias antes de você compreender o que se tem de possibilidades financeiras do Estado, né? Falar sobre isenções, renúncias, diferimento, não é algo pontual, isso não se reduz a uma lei em si, a um decreto em si, há toda uma questão orçamentária por trás, né? Então eu colocaria como finanças públicas, meu amigo, como critério de conhecimento do advogado tributarista, né? Perfeito. São matérias complementares, né? São matérias teóricas complementares. Eu até pego o seu gancho, porque até a gente pode fazer uma distinção, né, entre matérias teóricas que se complementam, tributário e financeiro, e matérias práticas que complementam, que aí eu coloco a economia, coloco a contabilidade, coloco a tecnologia, né? Mas perfeito. Perfeito, meu amigo. Bem, fiquem à vontade, tá certo, meus amigos? Tem um colega também, deixa eu ver se eu coloco o nome dele, a Amanda. A Amanda pede indicação de livros que você possa dar, inclusive na área contábil. Perfeito. Na área contábil, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou passar para o Elisberg, colegas, logo uma lista de livros nessas 3 grandes áreas, tá? Ótimo. O que é que eu estou lendo na parte de economia? O que é que eu estou lendo na parte, o que é que eu já li, né, na parte de contabilidade, tá? E nessa parte da tecnologia, certo? Perfeito. Questão das startups. Então, eu vou mandar, Elisberg, uma lista e você depois divulga para os alunos. E a gente divulga tranquilamente, meus amigos. Bem, que alguém gostaria de fazer algum questionamento para o professor Jefferson? Ingrid, Amanda, tudo bem, Ingrid? Seja muito bem-vinda, a Ingrid aqui da nossa comissão. Professor, deixa eu só fazer um registro aqui, tá? Sim, registrar que a Ingrid, né, agradecer, porque ela que me ajudou na produção do material que vocês assistiram, a Ingrid, que é membro da nossa Comissão de Direito Tributário, ela que é coordenadora das redes sociais da nossa comissão. Para quem ainda não acompanha a comissão, vá lá, procure, é @cdtrib, né, Comissão de Direito Tributário da OAB. Então, toda aquela produção visual lá, a Ingrid que, como advogada que tá aí, é um exemplo de quem, como advogada, já está se apoderando da tecnologia. Ela que produz tudo aquilo, tá? Então, registrar aqui o agradecimento à Ingrid pela colaboração sempre pontual e sempre muito eficaz no que ela produz. Ingrid é advogada tributarista, nossa aluna aqui da pós, né, de algumas turmas atrás, né, Ingrid, sempre muito proativa, e agradeço também, Jefferson, a todo o acolhimento que você dá aos nossos alunos da pós, junto à comissão, não coloque dificuldade para recebê-los, para integrá-los às discussões, a gente agradece muito mesmo. Amigo. Bem, conhecimento tem que ser divulgado, o conhecimento tem que ser propagado, então a Comissão de Direito Tributário, ela sempre vai estar aberta para todos que quiserem. Perfeito. A Thaís está aqui também, já colocando. Pronto, já está aí. Instagram, as meninas são as meninas, quando eu falo, claro, com muito respeito, porque com muito carinho, mas assim, eu tenho uma equipe muito, muito eficaz. São jovens advogadas, mas que são brilhantes naquilo que fazem. Isso.
Isso, exatamente. A Amanda quer fazer uma pergunta. Amanda, fica à vontade, Amanda. Eu estou lendo, inclusive, as perguntas aqui, pessoal. Pode fazer, Tá? que eu estou aqui na Se parte quiser abrir o chat. microfone e fazer a pergunta diretamente, Amanda. Pronto, Jefferson, eu queria saber se para participar da comissão de tributário, eu preciso ter suplementar no Ceará, ou se eu posso participar com a minha do Distrito Federal ou de outro estado. Perfeito. Nós já tivemos essa indagação, Amanda. Primeiramente, boa noite, né? Nós já tivemos essa... Não, tranquilo, eu que não falei com você, essa indagação, tá? Mas sim, você tem que ter a sua OAB suplementar no caso da seccional do Ceará, tá? Já foi, inclusive, uma dúvida que eu tirei de outros colegas que me perguntaram, tá bom? Perfeito. Obrigada. De nada. Professor Elisberg, Alex, seu aluno, tudo bem? Meu amigo Alex, fique à vontade, meu irmão. Beleza. Alex, então, meu professor Jefferson, é o nosso contador aqui, tem um dos nossos contadores. Os contadores reivindicaram, meu amigo, a nossa menção a eles, meu amigo Alex, a Lucy, mais contadores da sala se manifestem, sempre muito bem-vindos, e a gente aprende muito com eles nas nossas discussões. Certeza, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, professor Jefferson. Parabéns aí pela sua apresentação, muito, muito enriquecedor para a gente, tá? Então, estamos vivendo um momento muito difícil, né? Nós temos que nos inventar e aí ajudar os nossos clientes a serem diferentes, né? E isso aí é um desafio. Então, como o senhor falou aí a respeito desses novos conhecimentos na economia, em contabilidade, tecnologia, pergunto ao senhor, com esse conhecimento que a gente tem, que a gente vai buscar, o senhor acha recomendável a gente chegar ao cliente e propor um novo produto para ele, mesmo ele assumindo um custo inicial de ele assumir aquela nova tecnologia, aquela nova estrutura de administração, e futuramente ele vai conseguir o retorno. Mas assim, os seus olhos, o senhor recomenda a gente chegar para o cliente e propor um novo produto? Perfeito. Meu amigo Alex, boa noite, né? Excelente sua pergunta, tá? Eu até tinha visto que você tinha mandado aqui já no chat, eu já estava com a sua pergunta no radar. Eu parto o primeiro ponto, Alex, que você vai ter que analisar para essa propositura de ou uma estrutura nova, de uma roupagem nova, ou de uma tese nova para o seu cliente, é o nível de confiança que você já fixou com o seu cliente, tá? Porque, assim, esse nível de confiança, ele tem que ser recíproco. Então, o primeiro ponto que eu analiso, que você tem que analisar qual o nível de confiança que você tem com aquele cliente. Já é um cliente consolidado? É um cliente que já está na sua carteira, que você já teve vitórias com ele, que você já teve êxitos em outras proposituras? Esse cliente ele é o mais fácil de você propor uma tese nova. Para clientes em que você ainda está em construção desse nível de confiança, tá? Você ainda está construindo um nível de confiança, eu lhe aconselho a fazer proposituras de casos menos arriscados. Tudo isso vai ser ali na relação. Lembra que eu falei da análise econômica do direito? Da análise econômica da demanda? Pronto, vai ser ali que você vai ter que analisar qual o risco dessa tese nova para o meu cliente, tá? Agora, nunca deixe de ser inovador, principalmente nesse momento agora. O cliente espera que você traga soluções. Ele espera poder contar com você. Então, essa sua pergunta ela é importantíssima, porque a gente precisa trazer novo, a gente precisa trazer algo novo. Lembra do exemplo que eu falei, Alex? Que o próprio escritório mandou uma mensagem dando abatimento de 50% para todos os clientes, e que com isso o faturamento do escritório foi maior do que no mês de abril? Pronto, eu trouxe um fato novo. Eu não esperei o cliente me procurar. A gente trouxe um fato novo para o próprio cliente. Então, assim, apresentar a tese nova, isso é algo que você, como advogado, sempre tem que fazer.
uma estrutura nova, um sistema novo, trazer algo que o cliente possa dizer, isso agregou a minha atividade. Agora, se o risco é maior ou menor, eu lhe aconselho a fazer esse filtro, dependendo do seu nível de confiança já conquistado com aquele cliente. Muito bom, meu amigo. O Alex agradece. Bem, alguém tem mais alguma ponderação para a gente fazer com o nosso professor Jefferson? Avançamos ao nosso horário, meu amigo. A gente agradece a sua compreensão, meu amigo Jefferson. Mas é porque o papo está tão interessante que a gente Perfeito. Se deixou envolver. Né? Tranquilo, meu amigo. Talvez exigindo um pouco o último momento seu. E aí, no ambiente para a gente terminar, o que você teria a nos dizer sobre a insegurança, né? Insegurança jurídica, insegurança de mercado, né? A insegurança inerente a uma atividade autônoma como é a advocacia, né? Quem enfrenta a advocacia privada, sobretudo, né? Qual é a mensagem que você passa para a gente, meu amigo? Você que já superou muitos desafios aí, graças a Deus alcançou uma estabilidade, mas estamos aqui passando por esses desafios e eu quero que você nos ajude também. Olha, eu sou otimista. Eu sou um otimista, tá? O otimista com análise da realidade, certo? Então, é importante que a gente tenha em mente que esse ano de 2020, ele é um ano histórico, né? Ele é um ano que realmente vai ter uma consequência aí por muitos anos, tá? Mas eu vejo o advogado, principalmente o advogado tributarista, o advogado conhecedor do mercado, eu vejo que ele pode ser vital para a reestruturação das empresas. Então, esse momento, o colega advogado que nos assiste, ele precisa entender, primeiro, que o cliente dele está passando por uma dificuldade, tá? Segundo, ele precisa se fazer presente não apenas como uma despesa, mas como um investimento. O cliente ele tem que olhar para você, colega advogado, não como uma despesa mensal, que todo mês ele tem lá que pagar um contrato, mas sim como um investimento que vai agregar na atividade da empresa. Eu entendo que eu sou um apaixonado pelo estudo, né? O estudo, na minha concepção, ele nunca vai deixar de ser diferenciador. Então, estudem, se aponderem dessas tecnologias, dessa questão que eu falei, da economia, do conhecimento tecnológico, do conhecimento da contabilidade. Mas eu sou um otimista, professor Lisberg. Eu entendo que nós estamos vivendo, a nossa geração, um marco de oportunidade que eu não vejo outra geração com esse marco de oportunidade. Por quê? Porque nós vamos ter uma nova sociedade em todas as suas relações, seja a relação pessoal, seja a relação profissional, seja a relação econômica. E se fazer presente na vida de uma empresa, eu acho que nunca teve um momento tão propício para isso. Como eu disse, o cliente tem que olhar para você, colega advogado, não como uma despesa, mas como um agregador, com alguém que agora ele vai poder contar. Eu posso falar em renegociar contrato? Eu renegociei contrato, para menos. Como eu disse, eu dei isenção, eu abati 50%. Por quê? Para que o cliente se sinta pertencente ao meu negócio. Para que ele entenda que o Jefferson, via advocacia, é um escritório com quem ele pode contar.
e não uma despesa. Ah, Jefferson, mas tu tem a procuradoria, né, que já te dá esse suporte. Mas a partir do momento, professor Lisberg, que eu tiver no meu cálculo mensal, que eu tiver que tirar dinheiro da procuradoria para colocar no escritório, é melhor fechar. Sim. Então, são situações absolutamente distintas, Perfeito. Em que o escritório tem que ter a sua vida financeira independente da procuradoria. E esse Perfeito. Cálculo, e aí é uma falha que eu acredito que todos nós tivemos. A faculdade de Direito, ela forma advogado, mas ela não forma dono de escritório. Nenhuma faculdade. Dificilmente, posso aqui, não vou dizer nenhuma para não queimar a língua, mas o conhecimento de receitas e despesas, você não sai da faculdade sabendo quanto é que é o seu custo e sabendo quanto é que você precisa manter aquele custo. Perfeito. Para isso, você vai ter que bater muito na parede, vai ter que bater muito a cabeça para entender quanto é que vale o seu serviço. Eu acho que essa é uma das perguntas que eu faço para todos os colegas aqui que me assistem. Você sabe quanto é que vale o seu serviço? Você sabe quanto é o seu custo mensal? Por quê? É o aluguel, é o funcionário, é a energia. Beleza. Mas você sabe quanto é que você tem que cobrar por cada ação para que aquela ação seja superavitária e você não gaste mais tempo e dinheiro do que o que você vai receber? Isso se chama análise econômica da demanda. Eu vou mandar para o professor Lisberg um artigo sobre isso, que foi um divisor d'águas no que diz respeito à minha análise, porque a gente aprende isso na prática, a gente aprende isso depois de bater muita cabeça. Sim. Mas o que eu digo para vocês é, se aponderem do conhecimento. O conhecimento, ele é algo que nunca vai ser ou pode ser retirado da gente. Muito bom, meu amigo. Eu agradeço, Jefferson, a sua participação aqui, meu amigo. Eu sei que você voltará para as turmas, que você é professor da pós, mas essa sua visão, do dia a dia do profissional da tributação é muito importante para a gente. Nas nossas aulas, a gente sempre procura provocar os nossos alunos nesse sentido. Após ela vem se aperfeiçoando cada vez mais. Nós temos disciplinas hoje de demonstrações contábeis para fins fiscais, nós temos as relações, disciplinas voltadas para as habilidades relacionais do profissional, né, inclusive de criação de serviços jurídicos, de marketing jurídico, ou seja, é um complemento para que a gente se torne um profissional cada vez mais necessário. Só para finalizar, professor, esse ponto que o senhor tocou, né, da questão do marketing jurídico, tá? É algo que eu estudei também. Eu fui conversar eu tenho uma empresa de marketing no escritório, mas para a gente não ficar naquela, faça assim, faça assim, eu fui estudar. O que é o marketing jurídico? Como é que a gente pode ter um conhecimento mínimo de cada área necessária para o seu escritório, tá? E Perfeito. Isso aqui que a gente está vivenciando, a questão das redes sociais, ela é o seu próprio marketing. Então, aproveitando até essa dica, tenham muito cuidado com o que vocês postam em rede social, porque é um marketing que você está fazendo. Tá? Então, até não sei se nesse ponto eu sou antigo, mas eu costumo sempre dizer, nas lives mesmo, né, eu não consigo não estar de paletó, ou pelo menos de um blazer. Não consigo. Faz parte, é da minha essência, assim. E eu estou sentindo tanta falta de vestir um paletó, que eu aproveito a oportunidade dessa para colocar pelo menos um blazer, entendeu? Porque eu sinto falta, eu digo isso com muito orgulho, pessoal. Eu sou colecionador de gravatas, eu coleciono gravatas e paletós, né? Então, eu tenho, assim, eu compro gravata como que estivesse comprando água. E todo dia, eu dou o nó da minha gravata. Muito bom. Todas as gravatas. Boto para lavar, igual quando a gente vai lavar carro, né? Eu levo as gravatas para lavar, levo os paletós para lavar, faço a escolha da combinação, porque eu acho que, se vocês puderem perceber, isso já vou estar plenamente satisfeito. Eu amo advogar. Eu nasci para isso. Então, quando você ama o que faz, as coisas são mais fáceis. Então,
Que Deus permita que vocês tenham encontrado a advocacia, na advocacia, um amor. Por isso que eu falo aqui, e ficaria falando por muito mais tempo, porque, como eu disse, eu estava com saudade de botar pelo menos um blazer para aparecer e conversar. Quero agradecer, professor. Fica aqui mais uma vez o meu sincero e humilde agradecimento pela oportunidade, tá? Espero ter passado boas informações e me colocar à disposição para uma outra oportunidade. Muito bom, meu amigo, agradeço a presença de todos, os nossos alunos, os nossos colegas da comissão, sempre muito bem-vindos. Bem, e a turma, vamos para o intervalo e às 21 horas retomaremos a nossa aula, meu amigo. Não tem fogo, não vamos abrandar, não. Não, de forma nenhuma. Um abraço, pessoal, vão em frente. Um abraço, meu amigo. E bom estudo. Muito obrigado. Um forte abraço e cuidem-se. Um abraço à família.